Caio, o governo pode culpar a oposição pela dificuldade para conversar com os Estados Unidos? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse comportamento do ministro petista, Fernando Haddad, ele pode ser sintetizado naquela máxima do filósofo americano Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Aliás, terceirizar suas próprias responsabilidades, construir narrativas, inventar desculpas esfarrapadas tem sido uma constante no governo Lula. Basta analisar a mudança no padrão de discurso da esquerda brasileira. Então, antes, para a gente lembrar, quando as florestas pegavam fogo, quando as vacinas não chegavam, quando os preços subiam, quando os juros estavam altos, a culpa era sempre do governo Bolsonaro. Mas agora, o recorde de incêndio na Amazônia, a queda na vacinação infantil, a inflação fora do controle, o juro, a taxa de juro mais alta aí em 20 anos, o aumento de impostos, a corrupção bilionária no INSS, nada disso é culpa do governo Lula. E daí a gente vê o ridículo dessa situação em debate. O ministro mais importante desse governo, responsável aí pela economia brasileira, não tem nem a capacidade, nem o prestígio para conseguir uma simples reunião com o seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. Mas o Haddad, ele é incapaz de lidar com a vergonha de reconhecer publicamente a sua própria incompetência e, por isso, ele oferece aí aos desinformados um bode expiatório para justificar o seu mais recente fracasso. E chega a ser patético, mas como nós vimos, o Haddad tenta pôr a culpa da resposta americana à política externa do governo Lula, e ele põe a culpa no Eduardo Bolsonaro e na sua suposta influência na Casa Branca. E essa narrativa do Haddad, ela está contaminada com uma das falácias mais comuns na arte da retórica, o tal argumentum ad hominem, o argumento contra o homem. Então, percebam, como a gente viu no enunciado, que o Haddad ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como um militante antidiplomático de extrema-direita. Mas o Haddad não diz e nunca vai dizer nada sobre alguns pontos. Por exemplo, o Haddad não diz nada sobre as falas do Lula atacando o dólar, ele não diz nada sobre as ofensas do Lula contra o presidente americano, né, o qual ele chamou de nazista, de fascista. Ele não fala nada sobre a aliança do Lula com as ditaduras asiáticas e latino-americanas. Ele não fala nada sobre a tolerância do Lula com organização criminosa, organizações terroristas. Ele não fala nada sobre o apoio do Lula à censura na internet. Não fala nada sobre a compra bilionária de petróleo russo autorizada por Lula, que financia a guerra contra a Ucrânia. E, principalmente, não falou e não falará nada sobre a interferência do governo Joe Biden, que foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Então, pessoal, em outras palavras, o Haddad ataca o mensageiro porque ele não conseguiria argumentar contra a mensagem, contra a verdade dos fatos. E convenhamos, ao contrário do que fez parecer o doutor Zé Eduardo, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar. Ou seja, Leandro, ele é um simples mensageiro, ele não decide nada. Então, só para fechar, vamos recapitular aqui. Quem está no governo é Lula, quem cuida da economia é o Haddad, quem se aliou a ditaduras foram os petistas, quem gosta de censura na internet é a esquerda, e quem está sendo perseguido pela justiça é a direita. E é por isso que o Brasil está sendo tarifado, é por isso que autoridades estão sendo sancionadas, e não adianta culpar o mensageiro.